Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo, bem-vinda. Estamos muito felizes de ter mais essa roda de conversa aqui, que é uma iniciativa do Poder da Colaboração, honrando essa nossa missão de dar voz, dar luz para temas, para iniciativas e para pessoas, com esse intuito de ampliar o conhecimento, o nosso impacto positivo no mundo. Então, eu recebo aqui pelo canal do YouTube, depois isso aqui também vira um podcast, convidados muito, muito legais, como esses dois que estão aqui hoje, para a gente ter conversas inspiradoras sobre temas que estão nos movendo nesse momento de crise que a gente está vivendo. Então, a ideia é que eles nos ajudem a refletir sobre esse momento que o planeta está passando, sobre a cultura colaborativa, sobre como que a gente pode colaborar mais e ser mais efetivo para esse impacto legal que a gente quer deixar no mundo. Então, hoje, eu estou aqui com quem? Quem? A Vivian Abukater, falei certo, Vi? Perfeito. A Vivian, ela é sócia da Rede Maternativa, que é a primeira startup de impacto social com foco na transformação da relação das mães e o mercado de trabalho. Ela é mãe de 2 meninos lindos que acabamos de conhecer quando a gente estava backstage aqui. E para ela, ser mãe a ensinou que a maternidade é a melhor escola de negócios que existe. Eu adorei essa frase. É muito perfeita, né? Opa. E o Leandro Ziotto, que é pai afetivo do Vini, é fundador da ForDad, que é uma plataforma de produção de conteúdo e consultoria sobre parentalidades e masculinidades. É um tema muito legal. Eu já soube, vou fazer um spoiler aqui, já soube que o Leandro vai estar numa outra live essa semana com o Guilherme Gobato, falando sobre masculinidade, paternidade e tudo. Então, queria agradecer o Gui. A Vivian eu conheci num Diálogos Entre Nós, que é um evento que o Gui promove, apoiado pelo Poder da Colaboração. Então, estamos todos aqui. O Gui com certeza está aí do outro lado assistindo. E depois a gente, na quarta-feira, assiste o Leandro de novo, junto com o Guilherme Gobato. Então, vai ser muito, muito legal. E então, gente, eu queria convidar vocês dois para a gente bater um papo sobre o tema da nossa live de hoje, que é o poder de estarmos juntos. Como é que a gente acolhe trabalho e família? Que até outro dia mesmo, a gente estava até falando agora aqui, também backstage, que a gente antes terceirizava a paternidade, a maternidade, né? E agora a gente se viu obrigado a estar fazendo tudo no mesmo lugar, com todo mundo juntinho. Tudo e agora, gente? Me contem um pouco sobre isso. Sobre como é que vocês estão vendo isso e as pessoas que vocês convivem nas redes de vocês, como é que eles estão lidando com isso? Vai, Leandro. Tá. Bom, boa tarde para todo mundo. Cara, que caos, né? Assim, que doideira tudo isso. E eu acho que, é que a gente estava falando, né? Eu acho que a gente tem... Eu vou falar do meu lugar de pai e de homem, que eu acho que é interessante também, porque tem me feito refletir muito sobre isso. Não só por causa do meu trabalho profissionalmente, mas como pessoa mesmo, assim, como homem, pai, companheiro, filho, tudo. Que não tem como a gente não parar para refletir a nossa parentalidade, né, que é o nosso ato de paternar e maternar. Então, como a gente não estava preparado para isso mesmo, assim, tipo, 24 horas, 7 dias por semana, preparado emocionalmente para isso e preparado emocionalmente para tentar gerir e administrar o trabalho. E aí eu faço aquela que a gente falou no backstage, que essa balela de separar a vida profissional e pessoal não dá, né? E eu acho que é bom, eu acho que acho que esse conjunto de coisas só vai dar certo, vai ser harmoniosa quando a gente aceitar que é misturado mesmo e dá para harmonizar isso de uma forma super tranquila.
E a outra coisa que eu acho que é muito reflexivo é a gente falar sobre masculinidades nessa pandemia, assim, né? Então, assim, numa sociedade cuja autoridade máxima no nosso país diz que vai enfrentar essa crise como homem, não como moleque, já nos mostra que não só a gente está numa crise sanitária ou econômica, mas uma crise de masculinidades também, né? Então, assim, a gente está num lugar de privilégio, mas agora, nesse exato momento, deve ter um monte de mulheres e crianças que estão tendo que lidar 24 horas na sua vida com um agressor, com o seu violentador, sabe? E a gente aí, assim, eu posso ficar horas só falando disso, assim, da própria dificuldade do homem de cuidar de si, né? O homem é o maior, por exemplo, a população mundial é praticamente quase 50% homem e mulher, né? E por que o homem é mais infectado em todos os casos no mundo inteiro? Porque o homem é mais vulnerável, porque ele se expõe mais, se cuida menos, e se colocar em risco é colocar em risco a vida das pessoas que estão próximas a ele, filho, filha, companheira, companheiro, o que for. Então, eu acho que essa pandemia, e eu tenho tentado fazer essa provocação das pessoas que me seguem, que é como é importante parentalidade, e ser discutido na sociedade civil, e ser discutido nas empresas também. As empresas pedem para a gente vestir a camisa delas, está na hora de elas vestirem a nossa camisa também, e discutir masculinidades, que a gente dá... As mulheres, vocês no feminismo já estão indo na quarta onda, e a gente está engateando para a primeira, sabe? A gente está falando sobre masculinidade nos últimos 2 anos, sabe assim? Sim. Então, a gente está engatinhando, e eu acho que essa pandemia é interessante para a gente falar um pouquinho, de uma forma um pouco mais madura, eu acho, assim. Resumindo, eu acho que é isso. Você, Vi? Então, vou começar que nem o Leandro. Primeiro agradecendo, né, que você apresentou aí a gente. Queria agradecer, Isabela, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com o Leandro e falar um pouco sobre esse assunto que eu acho que está nos top trends, assim, de todo mundo que é pai e mãe nesse momento. O que a gente está vivendo agora, essa pandemia, fez a gente começar a experimentar uma coisa que eu acho que a gente não tem precedente muito, a não ser, acho que em casos de guerra, né? Que é quando você se vê absolutamente precisando se isolar, né, em algum lugar, em casa ou em algum espaço, e onde tudo acontece ao mesmo tempo e agora. Acho que num caso extremo de guerra, por exemplo, o trabalho fica até mais em segundo plano, mas o que a gente está tentando fazer agora é trabalhar e produzir, né, o trabalho que nos remunera e fazer os outros trabalhos tudo junto. Se a gente olhar para a situação do trabalho, né, o que é trabalho reprodutivo e doméstico e o que é o trabalho produtivo, a gente está vivendo um momento onde esses trabalhos estão absolutamente misturados e acontecendo simultaneamente no mesmo tempo e espaço. E caminhar para isso de uma forma tão abrupta como foi, sem dúvida, causou muito estresse em todo mundo. E para as famílias que têm filhos, eu realmente acredito que, embora as crianças tragam uma energia maravilhosa para períodos como esse, o trabalho em si, a quantidade de trabalho tem sido muito intensa. Então, quando eu vejo as pessoas falando, mas eu não consigo trabalhar, eu falo, peraí, de que trabalho que você está falando, né? Porque eu não consigo trabalhar, eu não estou sendo tão produtivo no trabalho que paga minhas contas. Mas se você for pensar numa rotina normal de um pai e de uma mãe, a gente acorda, tira as crianças da cama, faz café, lava a louça do café. Aí, se a criança está num tipo de escola, você tenta interagir. Se não está com escola, você tem que montar alguma atividade para essa criança. Daqui a pouco eles pedem lanche, né? O que rolou de WhatsApp, zoado, assim, zoando. Falando assim, meu filho, não para de comer, Jesus Cristo. É bem isso, quer dizer, você faz 5 lanches por dia. E aí, tudo isso com limpa a casa, tenta trabalhar ao mesmo tempo, interagir com as crianças. Quando alguém fala, não estou conseguindo trabalhar, eu falo, não, calma aí, impossível. Então, a sensação que eu tenho é que a gente está trabalhando muito. As mulheres, os pais que estão se envolvendo, estão trabalhando muito mais do que nunca trabalharam. Mas é a intensidade dessa demanda concentrada de tudo ao mesmo tempo, agora que está fazendo isso. E é natural que a gente se sinta muito estressado, né?
Uhum. E que aos poucos a gente vai adaptando uma nova rotina dentro de cada casa, dentro dessa realidade, passando por essa transformação de uma maneira diferente. Acho Sim. que são mudanças, algumas que vieram para ficar, e outras que a gente não vê a hora de se livrar delas, porque essa história de fazer tudo ao mesmo tempo e agora, num super longo prazo, não tenho dúvida que a gente vai ficar muito doente, assim, mesmo, com toda essa concentração de trabalho e intensidade acontecendo ao mesmo tempo. E para quem está com tédio, me liga, manda mensagem, uma tarefa assim, que é uma beleza, amiga. Fácil. A gente está sofrendo de tudo, menos de tédio. Não, até porque acho bem interessante isso que vocês trouxeram, porque, assim, para mim, até outro dia eu vi uma propaganda na TV de uma empresa que ela falou assim, porque o mundo vai voltar ao normal. E eu tenho comentado isso em todas as lives, porque eu fiquei um pouco chocada com isso. Eu pensei, defina normal. Porque como é que a gente volta ao normal? A gente não sabe quando tudo isso passa, a gente não sabe que normal é esse, que novo normal é esse, que normal que a gente quer construir, né? E eu acho que a gente tem a possibilidade de construir juntos esse novo normal a partir de agora. Como vocês dois falaram, a gente está num momento que está tudo misturado aqui e agora, mas a gente vai ter que entrar nessa outra rotina. Se o que a gente estava falando antes a gente tem muito isolamento social, daí afrouxa um pouco e volta de novo, de repente tem outra onda, a gente não sabe qual é o futuro e não adianta querer prever, né? Mas, assim, para mim, acho que é um momento de tentar despertar o que é que faz sentido para cada um, né? Acho que a gente estava muito separados em família, né? Era o terceirizar que eu comecei falando. Fala, Lê, o que você acha? Não, eu acho que a gente está numa oportunidade também de... Primeiro, que eu acho que assim, o normal já estava errado, então eu nem espero que a gente volte ao normal, não. Assim, eu também. Porque eu não acho normal e saudável trabalhar 60 horas semanais, eu não acho normal e legal a desigualdade social que tinha antes, eu não acho normal, sabe, nada legal que estava antes. Então, assim, um novo normal com outras coisas, eu acho que ninguém vai passar ileso, até as pessoas que negam. Eu acho que já foram impactadas já. O que eu acho que vale, o que eu acho que é interessante é a gente começar, também ficar filosofando muito durante a pandemia também é um lugar de privilégio, né? Porque enquanto a gente está se dando privilégio de filosofar, tem pessoas que estão correndo atrás, está pegando busão todo dia e não mudou nada. Eu acho que a gente pode ressignificar algumas coisas, né? Assim, ressignificar até o que é produtividade de fato. O que é produtividade de fato? É eu realmente mandar 65 e-mails por dia? Sabe assim? Como eu acabei de falar, assim, o que é importante para o meu filho de fato? É ele chegar no meio dessa pandemia até o final do ano, cara, cumprindo sei lá, a base educacional agora, ou a gente poder tratar junto com a escola, sabe? Pela primeira vez, escola, pais estão podendo falar assim, gente, olha, tava todo mundo se comunicando mal, como que a gente pode fazer agora, já que tá tudo cagado de azul, vamos sentar, sabe assim? Vamos criar juntos, né? Sabe, eu acho que isso é interessante, assim, se ressignificar autocuidado, sabe? Sim. Eu acho que, assim, mais uma vez, não tem como eu puxar a sardinha para o meu lugar de fala, que é o de homem, sabe? Que não sabe se cuidar, sabe? Desde criança aprende a resolver as coisas ou no grito ou na mão, sabe? Quando pela primeira vez que, graças a Deus, o Estado não nos permite a gente resolver mais as coisas desse jeito, né? Então, assim, a gente tem que resolver com diálogo, com autocuidado, sabe? Sim. Então, eu acho que esse tempo está nos permitindo isso, assim. Outro dia achei super interessante, eu fiz uma roda de conversa com um cliente, com um time de um dos meus clientes, e foi logo que começou o isolamento, as pessoas estavam muito aflitas. E um senhor, mas com filhos pequenos, ele trouxe a seguinte fala, ele falou, antigamente eu acordava, o café estava pronto e na mesa, a minha roupa estava passada, pendurada no armário, eu dava tchau para as crianças, tomava café, me vestia, ia embora, voltava. Às vezes eles já estavam até dormindo. E era essa a minha rotina.
Hoje, eu faço o café, eu vou ver o que as crianças estão precisando, eu tento fazer um call e tudo misturado. E ele não estava achando ruim, ele estava, óbvio, estranhando tudo isso, né? Mas eu achei interessante ele se expor, mostrar, né? Mostrar uma vulnerabilidade. Olha, era assim mesmo minha vida e mudou tudo. Agora, como é que a gente se readapta, né? Sabe qual eu acho que para nós homens vai ser a maior ruptura, assim? E eu tô adorando. Eu acho, coincidentemente, ia ser a campanha que a gente ia bater o martelo esse ano, né? A Forded participa de um movimento mundial chamado Men Care, e o Men Care resolveu esse ano falar sobre atividades domésticas, por exemplo. Porque a gente fez uma pesquisa mundial, e mostra que há uma nova geração de homens engajados no papel de cuidado com as crianças. Mas estar engajado nos cuidados das crianças não quer dizer que está dividindo igualitariamente as atividades domésticas dentro de casa. Sim. Que é uma coisa ou outra. Então, assim, você pode ser um grande pai, um paizão foda, mas um maridão ainda super escroto e machista que não faz nada dentro de casa. Então, você agora está mergulhado dentro de casa, meu amigo, e eu espero que você esteja dispensando a sua faxineira e sua diarista, eu espero que você esteja pegando num balde agora e descubra o que é a água sanitária, entendeu? A gente participa de uns 5 grupos de homens espalhados pelo país, assim, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, e é muito interessante como você vê, assim, homens, alguns são de pais, mas outros não precisam necessariamente ser pais, né? São grupos de homens. Cara, homens que fizeram videoconferência com a faxineira na casa dela, para ela ensinar pro cara como que ela fazia. Que legal! E aí eu falei, pô, brother. Quer dizer, legal, né? Tá na hora de você entender como funcionam as suas atividades domésticas. Eu acho que se você pode ter o privilégio de ter alguém, tudo bem, desde que você valorize isso também, né? Assim, então, assim, acho que a valorização da atividade doméstica, e principalmente com recorte masculino, quando eu digo valorização, não estou falando que a gente vai sair daqui com os homens, nossa, super valorizando isso. Mas agora eu tô tendo que engolir na marra, né? Então, assim... Então eu acho mas a partir do momento que você tem que pegar e passar um aspirador, passar pano, tal, você valoriza de uma outra forma quem te ajuda no dia a dia, né? Os resultados a gente só vai saber depois, mas que tem um monte de homem agora que tomou esse chacoalhão, e eu acho que a atividade doméstica vai ser o limite tênue da igualdade de gênero, eu acho. E Vi, o que você está achando? Não, super concordo. Acho que essa história de voltar, o que significa voltar ao normal, né? Eu acho que nós vamos criar um novo normal. Por incrível que pareça, a necessidade de isolamento trouxe nesse caminho uma necessidade também de pensamento no coletivo, muito forte. Exatamente. E aí em todos os coletivos, desde no coletivo da casa, no coletivo das organizações de pais e mães das escolas, nos nossos coletivos de trabalho, quer dizer, como é que a gente se comunica, se readequa à situação, no coletivo de pensar que para essa roda econômica voltar a funcionar, a gente vai precisar de apoiar muitas pessoas, né, apoiar muitos negócios, muitas iniciativas, ter um outro tipo de comportamento de consumo para a gente sair desse lugar. Então, é muito difícil fazer previsão do que é o futuro, mas eu acho que é quase impossível pensar numa volta à normalidade depois do que a gente está passando. Primeiro, porque por mais que as atividades econômicas uma hora vão voltar, enquanto não tiver uma vacina, uma cura, a gente sabe que está nessa possibilidade de retorno e um novo lockdown em algum momento, né? Quer dizer, muito instável nesse lugar ainda de saber como o contexto de volta vai ser. De novo, queria estou mesmo nesse lugar de privilégio de quem está podendo estar em casa, né? Porque a gente tem uma quantidade grande de pessoas que estão aí nos serviços essenciais e não estão podendo estar em casa. Acho, sim, que é uma super oportunidade para dar esse foco no trabalho doméstico. Não tem como alguém que está em casa, com os filhos integralmente em casa,
não perceber a dinâmica do que acontece numa casa durante o dia. E isso é um desafio, inclusive, para mulheres mães que já são muito participativas na criação dos filhos. O fato é que a nossa sociedade perdeu um pilar super importante de apoio para as famílias, que é a escola. Quer dizer, como é que você, na nossa sociedade capitalista, permite que os adultos produzam, trabalhem e tragam, através do seu trabalho, lucro para as suas empresas ou então obtenção de ganhos para si mesma? Alguém tem que ficar com as crianças. A escola é um desses pilares. Para uma parte da sociedade, esse pilar é a própria mãe. No contraturno escolar, logo na primeira infância, a mãe é como a principal cuidadora, ou então o entorno, né? As vizinhas, os avós, quer dizer, essa necessidade de isolamento cortou toda essa possibilidade de rede de apoio. Então, a gente está vivendo uma coisa muito, muito única, que é o que está acontecendo. Não é à toa que, nesse contexto, a gente vê índices de violência aumentando. E a gente tem falado muito da violência física, mas existem muitos outros tipos de violência, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, quer dizer, outros tipos de violência que a gente vê também aumentando nesse período, porque no momento em que você vai começar a tentar ter um diálogo onde não havia diálogo, nas relações onde já existe uma relação violenta envolvida, é um gatilho para uma coisa séria começar a acontecer. Então, quer dizer, a gente... Até porque muitas vezes a coisa podia ser mais controlada, talvez, imaginando aqui, só que de repente você tem que ficar 24 horas por dia, não sei quantos dias, meses juntos, né? Não tem, estamos estressados, cada um vai para um lado. Não tem mais isso, né, nesse momento. Não tem isso. E como é que você propõe diálogo? Quer dizer, a gente tem a gente conversa muito na Maternativa sobre as conversas que são fundamentais. Quer dizer, quando é que a gente monta uma lista de quais são as atividades da casa para dialogar com os companheiros e companheiras sobre quem vai fazer o quê, divisão de responsabilidades e dinâmicas. Já é uma conversa difícil dentro do contexto normal. Num contexto onde essa família ainda está pressionada financeiramente, ou por uma possível demissão no pós-retorno, ou por uma redução salarial, ou pelos negócios da família estarem impactados diretamente, quer dizer, o que a gente está vivendo impacta diretamente a saúde mental das pessoas, o trabalho e a remuneração, e impacta também as relações. Então, a gente tem 3 eixos de impacto que são muito significativos. Relações, saúde e dinheiro, trabalho. Sim, super concordo. Agora, tem uma pergunta aqui, a gente mudando um pouquinho desse assunto, daqui a pouco a gente volta nele, do Guilherme. Acabamos de falar do nosso querido Guilherme Gobato. Ele pergunta como as empresas podem melhor se posicionar no desafio atual de conciliar trabalho produtivo com reprodutivo, tudo ao mesmo tempo agora. Eu queria trazer esse tema de novo, trabalho, empresa, home office, todo mundo em casa, para primeiro ouvir vocês um pouco de como é que a rede de vocês está conseguindo levar isso, e ao mesmo tempo em saber, existe alguma dica que a gente possa dar? Dicas de rotina, como é que a gente faz? Porque, por exemplo, vamos trazer, um minutinho antes da gente entrar no ar, os filhos da Vivian vieram conversar e tal. Eu acho demais, eu acho que a gente desconstruiu essa necessidade de eu tô num call, não pode ter cachorro latindo, não pode ter bebê, não pode ter barulho de panela, não pode ter nada. Porque é assim, né? E eu acho que a gente está desconstruindo um pouco isso. E aí eles falaram, a gente pode te assistir? Gente, isso é uma bênção. Que legal, meu filho está lá na sala me assistindo. De repente, nos tempos normais, isso não era possível, porque você estava trabalhando no escritório, ele nem sabia que você ia estar ao vivo no YouTube,
E você também não ia contar, porque ele também estava no contraturno escolar, whatever. Então, eu acho isso tem uma riqueza, né? Ah, sim. Eu queria jogar isso para vocês e perguntar, e aí? Bem, vou falar da minha rede, né? A Rede Maternativa são 25 mil mães reunidas discutindo trabalho todos os dias, formado por empreendedoras, profissionais do serviço público, autônomas, quer dizer, todas as modalidades de trabalho possível. Está todo mundo enfrentando um desafio muito grande, todo mundo muito, assim, num momento de muito estresse, mas já encontrando saídas de rotina. Então, assim, você, no primeiro baque, você leva um tempo ali para se adaptar e depois você começa a ver que rotinas que funcionam para sua família. E com o passar do tempo, testando essas rotinas ao longo do período, você vai adequando. Bem, eu não sei se é para responder a pergunta do Guilherme, né? Sobre as empresas, o que as empresas podem fazer para ajudar aí nesse momento. Quando a gente olha hoje para o cenário das empresas, não é de agora, que não só mulheres mães, mas que de uma maneira geral, na evolução das relações trabalhistas, as pessoas têm pedido cada vez mais flexibilidade. Sim. Então, uma empresa que implementa home office num contexto como esse, espera que o funcionário esteja online das 8 da manhã, com pausa de 1 hora de almoço e finalização às 18 horas, ela está tentando replicar o modelo de brincadeira. Ele está de brincadeira. E aí, isso de fato não funciona muito. Então, acho que como é que as empresas podem melhorar? Primeiro, as empresas precisam falar com seus líderes. Um líder de uma empresa, quer dizer, que tem colaboradores que estão em home office, ele precisa mapear qual é a situação dos seus colaboradores. Quem tem filho, quem não tem filho, como é que estão as rotinas desses colaboradores de uma maneira muito transparente. E as pessoas, nesse momento, precisam ser transparentes e ter responsabilidade. Que a empresa precisa gerar resultado, e eu não tenho dúvida disso, algum trabalho precisa ser entregue, e essa liderança precisa coordenar com o seu time como esse trabalho vai ser feito e concluído. Mas, para isso, ele vai precisar... talvez se adaptar essas entregas às realidades da sua equipe. Então, acho que tudo começa um pouco com uma liderança empática para a situação dos familiares e das famílias com filhos, e mapeando a realidade de cada um, para que cada família consiga adequar a rotina. Então, quem tem filho muito pequeno, a criança ainda faz soneca, e aí ficam as dicas, né? Você marca os calls, mais ou menos as coisas, os horários da soneca. Quem tem os filhos um pouco maiores, né? Que os filhos já não dormem mais no período da tarde, você vai marcar alguma reunião no momento em que você separou na agenda para uma atividade onde eles não precisam de apoio. As telas, né? Vai ver um filme com pipoca, vai parar para fazer alguma atividade que essa criança não está precisando de ajuda. Se esse colaborador tem um companheiro ou uma companheira, esses dois precisam montar uma agenda juntos. Que hora você vai marcar seus calls para que eu possa marcar os meus calls para a gente montar uma agenda cruzada, onde nós consigamos trabalhar. Então, assim, não tem como uma empresa, nesse contexto, não mapear qual é a situação dos seus colaboradores. E estar aberto à necessidade de flexibilidade que esse momento exige. Sim, perfeito. Acho que é isso, respondendo mais a questão corporativa do negócio, né? Sim. O que você acha, Lê? Cara, concordo com o gênero, número e grau que a Vivi falou. Assim, nem colocaria... Acho que o máximo que eu poderia colocar, acho que é perfeito, é mapear. E assim, se fosse só para eu falar uma atençãozinha só a mais, assim, eu estava conversando com um amigo meu que é psicólogo semana passada, a gente fez uma live juntos, e a gente chegou numa conclusão filosófica, né, que assim, parece que a solução da pandemia não vai ser tecnológica, científica, nem nada, parece que vai ser humana, sabe assim? Por que eu tô querendo dizer isso? Porque parece que, assim, eu acho que a solução de tudo, e nos últimos anos eu tive uma ressaca moral muito forte do caminho que a gente vem indo como sociedade e como política aqui no Brasil um pouco,
E a gente falhou na comunicação. A gente vem falhando, nesse século a gente falhou na comunicação. E não estou falando da comunicação como tecnologia, né? A gente chegou talvez no ápice da tecnologia. Olha o que a gente está fazendo agora. Para os meus pais, isso é incabível, gente. Meus pais têm 65 anos de idade. Não entra na cabeça dos meus pais isso que a gente está vivendo agora. Só que, assim, ter a tecnologia não quer dizer que a gente estejamos nos comunicando bem, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, né? Então, mapear é a empresa se comunicar de forma clara do que de fato ela precisa, sabe? Será que alguns trabalhos precisam realmente a pessoa estar full time, das 9 horas da manhã, não importa onde? Não importa se era aqui na casa dela, na filial, no escritório, no coworking. Será que há necessidade de estar full time mesmo, 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, sabe? Sim. Sabe, dividir o que é, sabe, o que é hora bunda na cadeira e o que é job, o que é entrega de fato, sabe, o que é resultado. E transparência aí, a gente levando para dentro de casa, do trabalho da angústia do companheiro com a companheira, ou os dois companheiros, ou duas companheiras, sabe? De estar junto e falar assim, olha, para mim, tá nisso, tá pegando, sabe? O que a gente pode fazer junto. Então, eu acho que o que as empresas têm que fazer é se comunicar melhor e agir de forma transparente e perceber que eu acho que, assim, não dá mais nesse papo furado, tipo, de ficar... de quem ganha mais, sabe? Assim, se vocês não ganharem, eu também não tenho como ganhar, sabe assim? Tem que ser ganha-ganha. Né? Eu espero que essa crise também mostre um pouco a ferida do capitalismo, se me permite ser um pouco... Total, vai mostrar, já mostrou. Está mostrando a ferida aberta, que esse negócio ia cair para um lugar errado, sabe assim? Onde você vê concentração de dinheiro, gente se... Por exemplo, eu falo de paternidade e eu me tomo muito cuidado de falar sobre paternidade presente, que é uma coisa que eu parei de mencionar, porque eu acho que é muito cruel. Quando você vê, de repente, um pai ou uma mãe que sai de casa às 6 horas da manhã e volta 10 horas da noite, que presença é essa? É a presença que é possível para eles, né? Então, será que as empresas, e aí o Estado, está possibilitando eles a fazerem isso? Sabe assim? Porque e nós da sociedade, né? Eu acho que eu tenho um colega amigo do Instituto Alana e ele um dia falou incrível, ele falou assim, a sociedade só irá evoluir quando a gente cuidar dos nossos filhos, dos filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Sim. Olha isso. É lindo isso. Toda vez que eu lembro da fala dele. Vou anotar isso aqui. Fala de novo pra gente. É do Pedro, do Instituto Alana, nunca vou esquecer. Foi a frase que ele fez o habeas corpus para liberar as mães que são grávidas, que estavam presas, sabe? E aí ele falou isso assim, enquanto a nossa sociedade... Porque tem um filósofo francês que eu gosto muito dele, que diz que, na verdade, adulto não gosta de criança, adulto gosta do seu filho. Por isso que chama o filho dos outros de criança. Olha aquela criança lá, né? E aí uma ignorância, porque se eu tiver num estabelecimento com a Vivi e os filhos dela estiverem com ela, é responsabilidade minha também os filhos dela. Não estou falando que eu vou meter a colher na forma que ela cria, mas eu estou falando assim, é meu papel como sociedade que se uma criança morre hoje, mesmo que eu não conheça ela e não conheça os pais, é responsabilidade minha também como cidadão, sabe? Assim, o que eu estou cobrando das empresas e o que eu estou cobrando do Estado? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que acho que foi a Vivi que falou, eu não sei se foi a Vivi ou foi a Isa, e que eu espero que a gente também comece a despertar para esse coletivo mesmo, assim, sabe? E não coletivo só da panelinha e da bolha, mas que, putz, se aquela bolha estourar, a minha estoura também, sabe assim? A gente não pode ser hipócrita e vai todo mundo se misturar, não, é normal do ser humano, o ser humano, ele vai sempre se reorganizar em pequenos núcleos de interesse, é normal, sabe assim? Eu gosto de Los Hermanos, vou me encontrar com pessoas que gostam de Los Hermanos, sabe assim, brincadeira, né? Assim, não, quem é vegano, quem come carne é carne. Mas eu como carne, eu não quero que os veganos se explodam. Não, eu quero que eles, entendeu? Respeito, né? Dá pra conviver, né? Eu acho que é isso, talvez. Não, eu mesma sou vegetariana, o meu marido não é. E tá tudo bem. Não é? Mas eu só posso casar com vegetariano, então? Não é. Não, e isso acho que pode se expandir para tudo, né?
E aí também, igual vocês estavam falando, que eu acho que é fundamental, o que aconteceu? Tudo mudou, as pessoas estão loucas para voltar ao normal, só que tudo mudou, mas as pessoas ainda não mudaram. Então, a empresa quer que você fique cumprindo horário de escritório dentro de casa, com os filhos, com o marido ou com a esposa, e não é tudo normal, mas a gente tem que repensar tudo. Tudo bem, faz 2 meses. Eu acho que com o caminhar do tempo, eu tendo a ser otimista sempre, as pessoas vão revendo, vão olhando de novo. Ah, tá bom, não dá para ter essa rotina de trabalho. Outro dia eu fiz um call, um Zoom com uma cliente, e ela falou assim, eu tô super triste hoje, porque eu tô num call atrás do outro, a minha filha tem 5 anos, e no meio entre um call e o outro, ela veio correndo, maior feliz, e falou, mamãe, vamos brincar? E eu tive que falar para ela, não dá. Dá daqui 2 horas. Não é assim, gente, tudo mudou. Então, a gente também, como empresa, tem que se adaptar a esse novo que está instalado aí, né? Eu achei lindo vocês falarem de mapear, de ser mais colaborativo, de respeitar, de acolher as vulnerabilidades, as dores, o que cada um está sentindo, né? E daí eu queria trazer um pouco, eu sei que a Maternativa tem aquela rede maravilhosa, Compre das Mães, Isso. e eu tenho falado bastante nas redes do Poder da Colaboração sobre Compre do Pequeno. Que também é outra coisa, né? Como é que a gente traz mais para o local, que a gente fomenta o que está aqui em volta e tal. Como é que você está vendo isso, Vi? Acho que o Leandro também deve ter as experiências ou dele próprio, ou da rede de empreendedores e tal. Como é que vocês estão vendo esse momento de empreender e empreender pequenininho, né? Nesse momento que a gente está passando. Vamos lá. Quem é, de fato, empreendedores pequenos e mesmo, né? Os pequenos empreendedores, eu estou falando da grande maioria. Claro que alguns empreendedores em algum momento encontram uma solução e começam de fato a conseguir alavancar até melhor as suas vendas, né? São alguns casos mais esporádicos que a gente encontra. Mas falando da grande maioria dos empreendedores, a realidade do pequeno e do microempreendedor, e a rede Maternativa é basicamente, quando nós estamos falando de empreendedoras, são de pequenas e microempresas. É muito comum que essas mulheres que começaram a empreender, porque tiveram a porta do mercado formal de trabalho fechadas, né? Então, qual que é a jornada da empreendedora mãe, né? 48% das mulheres são demitidas antes dos filhos completarem 1 ano, as portas do mercado se fecham, essa mulher precisa estar num momento onde é mais importante do que nunca ela ter receita, porque ela tem um filho a caminho, as despesas não diminuem quando uma criança chega, e aí ela também quer, para além da maternidade, continuar produzindo, né? Quer dizer, não quero só ser mãe, eu também quero ser algo além do exercício da minha maternidade, e aí as mulheres começam a empreender. Nesse começo do empreender, e aí fazendo todos os recortes de classe, de gênero e de raça, né? A gente, que cenário que a gente tem? Quantas são as mulheres que são demitidas e que têm um lastro, né? Para começar a empreender com uma reserva financeira para guardar de 6 a 2 anos o negócio começar a dar lucro, para que ela de fato consiga ter um sucesso super com o negócio. Pouquíssimas. Então, boa parte das micro e pequeno empreendedor começa o negócio com uma pequena reserva que ela tem, com nada no caixa. Sim. E opera na famosa bicicleta. O que significa? Eu vendo hoje o meu... Vou dar o exemplo de quem trabalha com, sei lá, bolos, com confecção. Quer dizer, eu vendo hoje e com o dinheiro da minha receita de hoje eu compro matéria-prima para fazer mais bolo, ou tecido para costurar mais peças, e pago as minhas contas. Eu não vendi hoje, eu quebrei. Eu não preciso de 1 mês. Não precisa, se eu ganhar 15 dias sem vender, já é falência. Então, a gente tem um momento onde a micro e pequena empreendedora, ela está desesperada. Por quê? Porque para ela, 15 dias de nenhuma ou pouquíssima venda
implica em basicamente não ter nem receita para comprar matéria-prima para continuar trabalhando. E aí que não dá para esperar, é aqui, é agora, já. Então, o consumo consciente, que é aonde eu coloco o meu dinheiro, o poder que o dinheiro tem. Às vezes as pessoas pensam, mas eu vou comprar uma coisa que custa barato. Então, tanto faz onde eu compro. Não, qualquer real, qualquer centavo, se você destina esse real, esse centavo, para um pequeno negócio, para um micronegócio, no meu caso, obviamente, eu estou falando das mulheres mães, que, na minha opinião, é uma parte muito sensível, porque, afinal de contas, a porta do mercado de trabalho está muito mais fechado para a gente. Se puder escolher onde você vai botar esse dinheiro, um pouquinho que essa mulher vende para muitas pessoas, significa botar comida na mesa, comprar matéria-prima para continuar trabalhando e trabalhar e viver com dignidade. Uma mãe, quando vende, no que ela investe? No bem-estar da família, no cuidado dos filhos, dos idosos, na educação, e acho que esse é um momento da gente parar para pensar realmente de quem e o que a gente compra, né? Exato. As grandes empresas vão sofrer? Vão, mas elas vão sobreviver. O micro e pequeno os negócios estão realmente sofrendo um baque gigantesco. Sim. Gigantesco. E você, Lê, como é que tá aí o cenário para você? Antes de eu falar do mercado, eu só escutei a Vivi falar e é impressionante. Eu adoro toda vez que eu escuto a Vivi. Eu também. Porque, aliás, assim, vocês dois. Olha que engraçado, né? A gente tá no mesmo oceano, só que com os ventos soprando, homens e mulheres para os lados diferentes, infelizmente, né? Porque, assim, enquanto, como a Vivi falou, né, o empreendedorismo para a mulher ela é a única opção, né? O homem tem o privilégio do empreendedorismo por oportunidade, né? E não por necessidade. Então, na verdade, a grande crise do homem não é prover, é de perder esse papel. Né? Porque quando quando a gente vive numa sociedade patriarcal, onde a função a masculinidade do homem é extremamente atrelada à sua produtividade financeira, tirar isso dele, levando a psicanálise, é tirar o falo dele, né? Assim, a gente psicanalizando um pouco, né? Assim, é tirar a masculinidade do cara. Né? Sim. Então, o homem está tendo que ressignificar isso. E já vem uma nova geração de homens se permitindo isso, né? Não sou provedor só. Ou não sou nem o provedor, mesmo. Aqui dentro da minha dinâmica familiar, o provedor é o meu companheiro ou a minha companheira. Né? A gente está vivendo novas configurações familiares e todas legítimas. Como eu falo, né? Às vezes a gente vê agora com essa onda, né? Assim, sempre aparece, toda vez que tem uma onda, tem uma contra-onda, né? Então, assim, da mesma forma que o feminismo vem ganhando uma força muito grande, vem esses caras querendo falar do empoderamento masculino, né? Que eu acho que já é uma piada pronta, né? Só para não ser ridículo. Aí um dia eu conversando com um rapaz, eu falei, olha, se for para a gente falar do empoderamento masculino, se for para falar de empoderamento masculino, é o homem não exercer esse poder, sabe? É o homem, pela primeira vez na sua relação, dar um passo para trás e não exercer esse lugar de fala, não exercer esse lugar de poder. E aí sim ele talvez se encontre qual é o papel dele no mundo. Porque o papel dele no mundo não é só exercer esse lugar de fala. Então, só porque a fala da Vivi me trouxe muito isso mesmo, porque é o que a gente vem escutando, tá? Assim, homens que estão literalmente desesperados porque eles só sabiam fazer isso e agora estão se encontrando, não podendo mais fazer isso e estão tendo que se reinventar. E se reinventar com todo milênios de histórias em quadrinhos, super-heróis, de histórias na escola, onde homem sempre teve que carregar ou uma arma ou todo mundo nas costas, quando você não está fazendo nenhuma das duas coisas, você não é nem isso, né? Então, isso é o que eu queria trazer. Agora, sobre dar o apoio no pequeno, bom, eu sou filho de comerciante, assim, eu fui criado no balcão do meu pai, sabe, assim, eu não vejo, assim, eu fui criado, assim, desde que eu me lembro por gente,
eu não tinha altura para chegar no balcão do meu pai é comerciante até hoje, clientes do meu pai me conhecem desde criança, já conhecem meu filho, conhecem, sabe assim, minha esposa, conhece minha história de vida. Então, eu sempre tive essa relação de realmente, sabe, conhecer o sapateiro, sabe? Vou lá no sapateiro, sabe? Eu passei minha infância inteira comprando bolo e pão de mel, que eu sou apaixonado por pão de mel, da vizinha da minha mãe, sabe assim? Então, eu cresci valorizando isso porque meu pai sempre foi o pequeno, né? Então, matar esse pequeno é como matasse o meu pai, né? Sabe assim? Então, eu sempre valorizei esse pequeno. E de um tempo para cá, estudando economia, não de forma formal, não sou economista nem nada, mas assim, tentando ver uma nova forma, porque, como a gente acabou de falar, né, esse normal já estava errado, a gente tem a chance também de ressignificar também essa coisa de economia, sabe, de economia local, sabe, tipo assim, será que os pequenos, se eu não me engano, eu posso estar errado, sabe, os pequenos hoje no Brasil empregam 75% da mão de obra do país, sabe? E eu tô vendo o governo injetar dinheiro na Gerdau, não na Ótica Poti, que é a óticazinha do meu pai que fica aqui na Santa Cecília, sabe assim? Que caso meu pai, assim, se caso meu pai não tem dinheiro para tirar do bolso e botar na ótica, sabe? Agora, o Madeiro, eu acho que ele tem dinheiro para tirar do bolso e botar nas hamburguerias dele, para aguentar alguns meses, né, não? Sim, então, sim. Então, eu acho que a gente pode reconhecer isso, sabe? Eu acho que tem uma nova geração de consumidores que estão pensando nisso, sabe? Eu não sei se é porque eu vivo nessa bolha aqui da Santa Cecília, eu sou um Santa Ceciliers. Meus então, assim, enteados moram aí também. Então eu vejo que eu tenho uma nova... E pessoas jovens mesmo, sabe? Meu pai tem... Eu vejo que meu pai está com um público, e esse era meu medo, que eu sempre brinquei com meu pai, falei, pai, o seu público está morrendo igual você. Acabou. E é muito engraçado, porque agora você vê essa nova geração de 22 anos, assim, sabe? Esse pessoal hipster, assim, que tá comprando do meu pai porque é meu pai, sabe assim? E eu vejo ele postando no Facebook, falando assim, olha, comprem dessa ótica, que é do seu Osmar, do Leandro, da Hilda, sabe assim? Eu acho bonitinho, eles até dariam os nossos nomes, sabe assim? Então, mais uma vez, é dentro da minha bolha, não sei se isso é o normal, mas eu gostaria que as pessoas se atentassem, assim. Eu acho que nas periferias, eu tenho pessoas muito próximas, por exemplo, de líderes de comunitários de Paraisópolis, por exemplo. Paraisópolis, gente, é uma coisa linda de uma economia colaborativa e um nível de empreendedorismo. Super. Nível hard, assim. Case. Harvard, MIT devia estar lá estudando, e os caras estão, nossa, de olho na Europa, de olho na Faria Lima, sabe assim? Sim. Eu acho que, eu vejo assim, eu acompanho, eu tenho 2 pessoas muito próximas que atuam em Paraisópolis, e eu vejo eles fazendo assim coisas incríveis, e eles estão ensinando isso pra gente, sabe? De apoiar o local e de apoiar as pessoas próximas. E eu acho que espero que a gente também aprenda com isso. Eu acho... A gente vai ter até uma live com 3 líderes comunitários incríveis agora em maio. Nossa, A Elisandra, a Elisandra lá de Paraisópolis, o Claudinho e o Fábio, do Favela da Paz, do Jardim Ângela, e o Buiú, do Jardim Ibirapuera, que são pessoas, assim, os empreendedores, são esses caras mesmo. E realmente, lá é essa nova economia que a gente tanto fala, né? O berçário é lá, porque lá surgiu a necessidade, lá as pessoas realmente é de coração essa colaboração, esse pensar no outro. E daí eu queria até pegar a frase do Pedro, do Alana, e reconstruí-la no seguinte sentido: a gente só vai evoluir como sociedade quando a gente cuidar da gente, quando a gente cuidar de quem está próximo e quando a gente cuidar de todo mundo. Porque não tem como a gente viver nesse modelo que a gente estava falando até agora. Não tem como dar certo. Alguém achou que ia dar certo, assim, a longo prazo? Né? Entenderam. Então, a gente está entrando nos 10 últimos minutos do nosso papo delicioso aqui. E eu queria assim, que o tema da nossa live, o acolhendo trabalho e família, a gente colocou aqui várias questões, vários problemas, tanto de como é que é esse relacionamento profissional, empresa,
como é que a gente se relaciona, a questão da violência doméstica, a gente colocou vários problemas, e eu queria sair daqui, assim, com esse sopro de é possível acolher, é possível fazer diferente. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso, para dar uma esperança aí para a turma, e para a gente poder sair daqui com essa inspiração toda que vocês trazem. Sim. Bem, vamos lá. Eu acho que é possível sair diferente, não tenho a menor dúvida. Eu acho que no meio de todo esse processo, que a gente está vivendo, a gente tem feito muitas perguntas, né, muitos questionamentos, e dele nascendo muitas respostas. A resposta do olhar para o outro, de olhar para suas relações dentro da sua casa, né? Olhar para si mesmo dentro desse cenário onde você está ali dentro, e ser muito verdadeiro em olhar para si e reconhecer aquilo que em si mesmo não te traz orgulho ou alegria, né? O que eu posso mudar dentro de mim? Ninguém é só coisas boas. E olhar para suas relações, identificar onde essas relações precisam e podem melhorar. E olhar para a nossa sociedade e para os negócios e para as outras, no meu caso, vou falar muito sobre isso, para outras mulheres mães, e sair desse lugar de, se a gente está falando do coletivo, não para, como é que eu vou dizer, não para se orgulhar e falar, nossa, como eu sou uma pessoa legal, mas assim, de fato, quando você olha para essa situação de pandemia, a gente está falando, sei lá, de 45, quase 40 e poucos dias de isolamento para quem está isolado. Quantas pessoas você ajudou nesse período? Sim. Quantas? O que você fez, de fato, para além de olhar para si mesmo ou estar num lugar de vítima e lamentação, mas do ponto de vista de tempo para olhar para o outro? E se está muito difícil olhar para o outro fora, para o outro na sua relação de casa. Sim. Quer dizer, como é que a gente olha para as crianças nesse momento e reconhece nelas essa força de, cara, tá todo mundo isolado, e óbvio que eles estão sofrendo, estão mais irritados, mas, eles estão bem, né? E que força é essa, né? Quanto ensinamento, quanta potência tem em olhar para uma criança que tem a sua rotina super alterada, tá num lugar, às vezes, com os pais não muito disponíveis, embora estejam em casa, tendo que refazer suas rotinas, é um super aprendizado esse. Sim. Então, eu fico muito com esse pensamento de que o sopro de mundo novo tá na gente montar essa listinha, quase como um desafio pessoal, de pensar todo dia o que você fez por alguém. Sem olhar para si mesmo apenas. A Maternativa está de portas abertas, todas as mulheres mães que quiserem dialogar a respeito de trabalho nesse momento vão encontrar uma rede de apoio muito disponível para troca. É uma inteligência coletiva juntas, então procure a Maternativa nos nossos canais. Para as mães que estão precisando vender o Compre das Mães, a gente abriu, dentro das nossas possibilidades, para acesso gratuito das mulheres mães que estão na comunidade. Então, se você quer ter uma vitrine virtual super high-tech nesse momento, gratuito, entra na comunidade da Maternativa, que no post fixo tem tudo que você precisa fazer para estar lá. E a gente que legal. a maior visibilidade possível das mulheres que estão na vitrine. E é isso, então fica essa meu chamado da gente olhar para além da gente nesse momento, para ter a diferença. E agradecer. Maravilhosa. Delícia falar com o Leandro, a gente anda se encontrando e falando sempre juntos, fico super feliz, e te reencontrar também, Isa. Não, e tem tudo a ver vocês falarem juntos, porque vocês trazem exatamente a paternidade, maternidade e esse equilíbrio. Porque, assim, não existe um sem o outro, né? Eu virei fã do Leandro o dia que eu ouvi ele falando uma frase que é assim, papai, vamos fazer um combinado, você só senta quando a mamãe também estiver sentada. Eu falei, É o joguinho dentro de casa, papai só senta no sofá quando a mamãe sentar também. Adorei! Acho isso uma métrica maravilhosa, uma métrica estabelecida. Ai, que gênio! Muito bom! Gênio, total.
Conta, Lê. É que homem tem um problema cognitivo, então a gente precisa desenhar um pouco às vezes, né? Sei. Eu tenho dificuldade, imagina, é total, eu estou aprendendo cada dia, assim, sempre, com a minha companheira, aprendo, nossa, meu Deus, tipo, às vezes, sabe, de vergonha mesmo, meu Deus, olha que eu... Mas, então a gente vai aprendendo e aí tem que ser na base desses exercíciozinhos mesmo, sabe? Não é para os outros, não, é para mim também. Bom, eu acho que ninguém escapa, assim, e eu acho isso ótimo. Assim, ninguém vai escapar dessa crise, dessa pandemia, e eu acho ótimo. Assim, vai sair todo mundo transformado. Para melhor, para pior, não sei, mas vai sair. E eu acho que só o fato de sair diferente já tá. Eu sei, pode ser romântico, assim, mas eu acho que tá ótimo, assim, porque estava caótico mesmo de que estava antes. Cara, para a sociedade civil como um todo, assim, é isso, assim, é a gente entender que realmente a gente não está sozinho, né, assim, e vai contar. E, engraçado, né, assim, esse distanciamento social faz a gente pensar, fez a gente significar tudo, assim, né? Como estava tudo errado, assim, né? A gente condenando a saúde pública é o que vai salvar. A gente condenando os artistas, e os artistas estão salvando a gente nessa live. Que eu vou te falar que se não fosse live Spotify, a minha sanidade mental não seria a mesma. Então, assim, eu acho que a gente está tendo, assim, para a sociedade civil, eu falo assim, cara, fique em casa, e quem pode, e tenta ver o que fazia sentido antes, e o que não fazia sentido nem continua. Ou faz diferente, assim, sei lá. Para não ficar, né, filosofando muito, assim, tipo, só ver o que você acha que não faz mais sentido, nem faz mais, assim. É o momento, né? Eu acho que para o governo e para os estados, eu vou sempre bater na tecla da licença parental, assim. Eu acho que vai ser o divisor de águas de tudo, assim, de tudo. Eu desde o carnaval venho falando isso, eu nem lembro, nem sei porque, como eu demorei tanto para pensar nisso, assim. Acho que num país onde o carnaval é maior que a licença paternidade é que tem alguma coisa de errado. Então, assim, então é isso. E para as empresas, o que eu digo para elas, contratarem o ForDad e a Maternativa. Bom, adorei, conta mais. E é isso, é mostrar que, assim, parentalidade não é disputar a produtividade do seu colaborador ou da sua colaboradora, sabe? Assim, a parentalidade vai ser fundamental, assim. Mulheres, depois que se tornaram mães, são mulheres mais produtivas, são incríveis, sabe? Já eram incríveis e quando se tornam mães são mais, sabe? Tem que fazer o dobro, é uma resiliência enorme. E é também uma grande oportunidade também quando o homem, já tem estudos, né, assim, que mostram que quando o homem se engaja participativamente dentro de casa, seja no cuidado da casa ou no cuidado das crianças, é um homem que cuida mais de si, é um homem que reflete mais a exposição com os outros, tem mais visão ampla, tem mais resiliência, se o machismo não acaba, mas é uma coisa que começa a ser reconstruída, sabe assim? Ou destruída, né? Reconstruída não, porque o machismo tem que ser reconstruído, mas assim. Mas é isso. Chama a gente, Maternativa e ForDad tá aí. Olha, eu quero convidar vocês dois publicamente para integrarem o nosso banco de talentos do Poder da Colaboração. A gente tem um banco de talentos que a gente pega o briefing das empresas, customiza o que eles estão precisando e a gente leva as soluções sempre as mais diferentes e colaborativas possível. Então, eu acho que vocês têm muito a agregar, porque esse tema tem que estar, assim, no topo de qualquer RH, de qualquer empresa, porque a gente só vai conseguir ressignificar tudo, a economia e tudo que a gente está vivendo, se a gente começar daí, na minha opinião, né? No respeito com pais, filhos, mães, filhos, todo mundo, família, porque daí sim a gente tem a potência para reconstruir o que a gente quiser, né? Sim. Super obrigada, gente. Eu amei esse papo. Amei muito. Vocês são demais.
Pessoal, gratidão para todo mundo que esteve aqui conosco ao vivo. Quem não esteve ao vivo pode ver de novo no nosso canal do YouTube, vai ficar gravada essa live maravilhosa. Então, gratidão pelo tempo de vocês, pelas perguntas que fizeram, pelo tempo de vocês dois, Vi, Leandro, todo mundo. E espero que a gente possa se encontrar muitas mais vezes. Opa! E, né, a nossa próxima live é terça-feira que vem, no dia 5 de maio, e a gente vai falar, quer ver o que a gente vai falar? Com o Ricardo Yang, nesse tema aqui, ó, o novo normal e os objetivos do desenvolvimento sustentável, ressignificando a Carta da Terra. Como é que a Carta da Terra vai trazer ética, vai trazer novos formatos para esse novo normal? O coronavírus, eu acho que é uma resposta da natureza, né? Quando o pessoal se comporta, então eu vou exterminar todo mundo. É isso aí. Bom, o planeta já estava pedindo socorro há tempos, né? E ninguém estava dando a mínima bola, né? Então, agora, vamos ver como é que a gente sai dessa. Eu acho que fortalecido, se Deus quiser. Mas vamos precisar de um trabalhão, assim, interno e com muita gente, para a gente dar a mão, mesmo que virtual, e possa se atirar nesse novo normal que a gente vai construir. Estou confiante que pode dar certo. Também estou. Então é isso, gente. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Gratidão, amores. Obrigada, Isa. Obrigada. Até mais, Lê. Tchau, tchau. Tchau.